Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês mais um episódio da série A Minha História com o Bitcoin. Gente, antes de mais nada, toca o sininho. A gente tem muita novidade vindo por aí, então toca o sininho para ficar ligado. Te inscreve aqui no canal, marca o parceiro, aquele que transaciona junto contigo. Marca o gato, cachorro, papagaio, a mãe, o pai e a mãe, traz todo mundo para nos seguir aqui no canal. Não te esquece de dar o like aqui nesse vídeo, que é para o YouTube entender a relevância disso para as pessoas. Lembrando que a dúvida de um esclarece o outro. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Facebook, lá no Twitter, lá no Telegram, lá no Facebook. Segue a gente em todos os lugares. Lá no blog, te inscreve lá no blog, tem uma janelinha lá no blog, te deixa teu contato para te saber em primeira mão agora do lançamento do nosso curso, certo? Em seguida vem aí o app. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque a tua dúvida pode estar respondida aqui na dúvida do colega. Gurias, toca a vinheta para nós aí. Lembrando que as histórias aqui são escolhidas pela Rachel. Beijo, Rachel. Não me xinguem quando a história de vocês não estiver aqui. Eu vi um menino que me xingou lá no YouTube, que a história dele não tá aqui. Xinga a Rachel. Xinga a Rachel que... ele disse que ninguém responde. Xinga a Rachel, que a Rachel seleciona as perguntas pra cá, tá? Pede pra Rachel, se eu ver lá que não entrou aqui, durante a semana eu subo lá no Instagram pequenas dicas, né? E posso subir a tua dica lá. Então eu vou dar uma olhada depois do que ficou lá no YouTube. Eu vou procurar responder lá no Insta na semana, onde eu consigo responder no Stories bem rapidinho, ok? Vamos lá então. Tem um rapaz, o Kuntz, e mais gente já me perguntou isso, que tá falando da mudança da Paxos para o USDT. Me parece que ele quer saber aqui a questão de como é que fica, se isso aliena, não aliena, né? Como é que fica a questão de tributação. Até onde eu acompanhei aqui, tá? Até onde eu acompanhei, até fui dar uma lida aqui, a Paxos, na verdade, ela vai fazer aqui uma alteração de contrato, inclusive de adesão, né? E vai trocar o nome da moeda. Na verdade, ela está trocando de Paxos, né, para o USDP. Então, essa mera troca, né, de moeda vai ser a mesma, vai continuar sendo a stablecoin deles, né? Só vai haver essa troca, né, de nome, né, onde eles estão fazendo uma coisa mais aproximada aí de USDT, USDC, etc. Então vai ser a USDP, que por questões comerciais, pelo que eu entendi, eles estão mudando de fato o nome. Isso não caracteriza uma baixa de uma moeda e uma compra de outra moeda, certo? Então, na verdade, é uma moeda, né? É uma stablecoin que está sendo substituída por outra stablecoin. Então, vai continuar sendo, na verdade, na prática, a mesma stablecoin, onde eles vão fazer a alteração aí de identificação e nome. Então, não vai haver aqui o fator alienação, então não tributa, ok? Se houver qualquer coisa diferente disso nessa transformação, eu venho aqui depois dar essa dica para vocês, ok? Comprometo. Isso é o Kuntz que perguntou, ok, Kuntz? Depois o Diego Souza. O Diego Souza escreve o seguinte: se eu comprar e vender após alguns meses e o valor for abaixo dos 30k, sei que é isento. Porém, como a Receita vai saber dessa história? A Receita pode estar lendo aqui, né, Diego? Vou dizer na declaração de R anual sobre essa movimentação em rendimentos isentos e não tributáveis. Vamos por partes, Diego. Para começar, assim, ó, a faixa de isenção é 35, tá? Não é 30. 30k é o limite para IN 1888 fora da Exchange Nacional, ok? Então, o limite de isenção, ele se dá onde? Nas vendas, né? Nas alienações, até 35k mês, né? Quando superiores a 35k mês, aí sim tu vai apurar os lucros. Onde é que tu vai colocar quando são em vendas abaixo de 35k, que tu obtiveste lucro? Tu vai colocar lá em rendimentos isentos e não tributáveis. E se fizermos a IN 1888 e a Exchange já tiver avisado a Receita, vai gerar duplicidade, problemas com a malha? Tipo, a Binance uma hora sai notícia que vai informar a Receita, outra hora sai notícia
que não está informando. Então fica nesse vai e vem e me gerou essa dúvida. Acontece, às vezes está acontecendo, inclusive tem gente informando, inclusive na nacional. Às vezes existe uma confusão aí de entendimento, que tem gente que informa, inclusive, a movimentação na nacional, quando deveria informar só a fora da nacional. Mas existe as pessoas que fazem isso. Não, isso não está gerando malha fina, não está gerando... Está gerando uma duplicidade de informação, sim, né? Mas não gera uma malha fina automática em razão disso, tá? Não tem sido objeto de malha isso. Se no futuro vão cruzar automaticamente, pode até ser que sim, e pode ser até que gere, mas hoje não estão gerando de forma automática. Os cruzamentos que estão sendo feitos com a INS 888 hoje são de forma qualitativa, não quantitativa. A qualitativa seria, eles verificam, né, que lá na IN houve movimentação e, por outro lado, não houve uma contrapartida em declaração de imposto de renda. Isso sim seria objeto de malha fina. Com relação à Binance, a notícia oficial que a gente tem da Binance é de que a Binance não está reportando, certo? A Binance é uma empresa estrangeira, né? E ela reafirma isso sempre, e que, portanto, ela não está obrigada ao reporte. Então, ela não está reportando. Como eu sempre digo, eu acredito que se vier a haver a figura do reporte da parte da Binance, eu acho que a Binance ela vai falar que está reportando. É coisa que hoje não ocorre de fato. Então, esse dito que me diz que se vai, não vai, se vai, não vai. Eu mesmo, inclusive, lá no início, sim, tinha sido informada que sim, também falei sobre isso, né? Mas depois eu tenho a declaração oficial da Binance de que não. Eu publiquei a declaração da Binance de que não. Então, até onde a Binance se afirmar como empresa estrangeira, ela não tem que fazer o reporte, não está fazendo o reporte. Quando for, também, se eu tiver notícia, eu vou vir aqui e vou falar sobre isso. O Alexandre Moraes: estou comprando de pouco a pouco altcoins e fazendo trade com elas, aumentando meu saldo. Vou vender apenas até 34k e somente quando minha carteira estiver com saldo superior a 40k. Nesse caso, como declaro a data de aquisição, se foi de grão em grão. Também minero diariamente. Minha preocupação é no dia que chegar ao volume suficiente para a declaração. Como vou informar a aquisição de tal ativo se comecei com 200 BRL, depois troquei uma parte por dólar, comprei ADA, troquei por BNB e assim por diante. No caso, fui acumulando lucros ao decorrer de um longo período. Alexandre, a primeira coisa que tu tem que te ligar é a seguinte: se tu vem comprando alt de pouco em pouco, tá? Se tu tá tradeando, tu tem que te ligar na questão dos limites já desde agora. Por exemplo, se tu entrou com 200k numa corretora, certo? E com esses 200k tu comprou alt, daí tu vendeu alt, tu comprou alt, foi fazendo parte de troca, parte de troca, parte de troca. Tudo isso soma no limite, ok? Seja para iene, né, como seja para a apuração do limite de isenção. Então, tu tens que ficar esperto, sim. Eu te orientaria se tu tá alimentando aí a tua carteira de grão em grão, né, e de fato tu quer juntar um patrimônio nisso, te orientaria tu sim tu ir declarando, porque vai declarando, né, para tu poder ter origem dessas coisas no momento que tu fizer a alienação futura, né? Aí tu vai ter origem disso quando tu vier de fato alienar e realizar o lucro, certo? Então vá declarando sim, tu tem um controle de estoque, vai declarando isso sim lá na tua declaração de bens e direitos. Quando tu fala vou vender até 34k, tu tem que te lembrar que quando tu vender 34k, tem que ver se tu tá somando nessa conta aí as permutas, né? E de fato essas transações internas. Digamos que tu opere na Binance, tá? E tu fez várias permutas, certo? Então essas permutas elas vão somar com essa tua venda, entende? Então tu tem que prestar atenção aí nas tuas movimentações dentro da corretora para tu ver se tu não já está ultrapassando quando tu chegar a vender os 34 para saque. Porque, de novo, o fato gerador não é o saque, certo? O fato gerador é a alienação. E com relação aos lucros, é isso que eu te respondi, né? Com relação aos lucros, tu foi enchendo de grão em grão aí, preferencialmente declara isso para tu ter essa variação patrimonial ativa aí declarada para tu ter de onde vender depois. O Mike, e os valores menores, como por exemplo, 100 a 500 reais mensais de mineração.
precisa declarar. Shiba Inu hoje não vale muito, mas mineramos milhões de moedas por dia. Se um dia ela valer mais, como é feita essa declaração? Vamos lá. O que acontece com a mineração? A mineração, na verdade, tu vai estocar aqui quantidades, certo? Tu não tem o valor dela, vai ser uma aquisição originária de cripto. Então, tu não tem o valor dela, tu vai acumular, na verdade, são as moedas para, num momento futuro, tu fazer a alienação disso, certo? Tu pode ir controlando isso no teu estoque, a quantidade, e no dia que tu vender vai ser a custo zero, tu não vai ter tido custo para isso. Tu vai aplicar, sim, a tabela do ganho de capital, e vai considerar custo zero. Aí sim tu vai tributar. Tu poderia ainda aqui, só para efeito de controle, efeito de tu ter isso na tua declaração, tu ir lançando essa quantidade lá na tua declaração de bens e direitos também, né? A preço de 0,01, por exemplo, certo? Aí tu vai lançando as quantidades e sempre o mesmo 0,01. Para quê? Para tu ter essa quantidade colocada lá dentro do teu IR pro dia que tu vender. Mas se tu não colocar e tiver isso em controle de estoque, ainda assim tu não tá fazendo nada de errado até o momento da liquidação. Depois, sobre a planilha de custos, o valor líquido da operação não muda, coloquei a primeira linha como compra de USDT 15 mil. E no de baixo, venda de 55 mil. E o valor líquido da operação não aparece nada, fica em branco. Tu tem que verificar aqui, a primeira coisa, tá, para dar erro, o primeiro erro que a gente observa sempre na planilha é o seguinte: a planilha ela tem que ser feita por mês para ela carregar o saldo. Então, assim, se tu fizer a planilha por mês, ela tem que te dar o resultado líquido, tem alguma outra coisa errada. Então, se tu fizer ela por mês e estiver aí, tem alguns que estão com problema também do ponto e da vírgula. Se tu estiver fazendo ela por mês e aí é uma guia para cada mês, ela vai calcular certinho. Não tem notícia de que ela esteja fazendo errado. Teve um dia aí que o CoinMarketCap ficou fora, que a planilha não estava calculando e a gente alterou a fonte, né, para fazer a questão das cotações. Então a planilha ela está funcionando ok, sim. Presta atenção ali lá no tutorial da planilha e verifica se tu tá fazendo uma planilha por mês. Tu tem que fazer uma planilha por mês para ela fechar, senão ela não vai fechar. Se tu estiver fazendo em sequência tudo numa planilha única, né, ela não vai fechar, tu vai ter erro na planilha. O INO, nesse último ano, a Receita disponibilizou a declaração pré-preenchida. Fico curioso em saber se a Receita já trouxe algum dado pré-preenchido de criptoativos em exchanges como a Binance, KuCoin, ou ela ainda não está recebendo dados dessas exchanges. Não, ela não está recebendo dados nem da KuCoin, nem da Binance, porque são empresas no estrangeiro, certo? Mas, a título de curiosidade, nem as nacionais estão sendo informadas automaticamente, tá? Não está sendo automática a informação na pré-preenchida, pelo menos no último ano agora não foi, nem com relação às nacionais, que são as que reportam, certo? Mesmo nas nacionais é tu que tem que informar, não vem na pré-preenchida. Não vem renda, não vem saldo, não vem quantidade, não vem nada disso, nada referente à exchange. Então, ou seja, a IN não está alimentando o imposto de renda ainda, ok? Sendo essas as questões respondidas por hoje, de novo, deixa o like, toca o sininho aqui para nós, para o YouTube entender a relevância desse vídeo. Lembrando que vocês têm que se inscrever em todas as nossas mídias para poder saber ligeirinho agora quando sair o curso, poder receber o material do curso. Lembrando que o curso é gratuito. Nós vamos lançar essa semana já a página de inscrição para o curso, e é muito importante vocês estarem nos seguindo para ter essa informação, ok? Gente, um beijo grande, uma boa semana para todos e até a próxima semana. Beijo!